Olá, meus amigos, Sandro Ribeiro falando, dando continuidade aqui ao nosso podcast do e-book Planejamento. Hoje a gente está no capítulo 10, Registro das Atividades. Um negócio legalizado é sempre a melhor opção. Claro, você vai começar pequeno, pensando grande, começar pequeno, se essa for a sua escolha, então vai trabalhar com atividades rurais, os registros são mínimos, mas quando você avançar, tiver atividades maiores, dependendo para quem você esteja entregando, fornecendo seus produtos, você vai precisar de alguns registros e a gente vai falar nesse capítulo sobre isso, mas teremos também um módulo sobre essas atividades específicas aqui no Clube dos Produtores. Teremos um módulo específico sobre registros. Então, aguarda um pouquinho. A nossa promessa aí é até o final do primeiro semestre de 2020. Espero que a gente consiga entregar esse módulo também até lá. E conseguiremos, com toda certeza. Então vamos lá. De modo geral, qualquer registro de um negócio é burocrático. Quanto maior for sua criação, maiores serão os procedimentos a serem cumpridos. Todas as atividades comerciais precisam fazer uma série de registros de cadastro para poder funcionar dentro das leis brasileiras. A criação de animais com fins comerciais não poderiam ser diferentes. Mas para produtores enquadrados na agricultura familiar, tem algumas facilidades e exceções. Então é aquela, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é aquela propriedade só sendo tocada pela família, com um limite de tamanho de terra, com um limite de criação, limite de faturamento, limite para quem vende. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas é importante você já ter na cabeça atividades menores que você não envolve muita gente, só você está envolvido, você tem algumas vantagens aí em relação a ser produtor rural. Para criações com plantel inferior a 1.000 aves, não precisa ter registros complexos, caso o produtor realize vendas diretas ao varejo. O que é que isso significa? Você vender cliente a cliente, casa a casa, porta a porta. Público em geral. Conforme a Instrução Normativa número 36, de 6 de dezembro de 2012, podendo também ser enquadrado aos programas municipais e federais de fornecimento de alimentos em escolas locais, que é aquele Pronaf. Você precisa procurar a sua Secretaria de Agricultura, porque cada prefeitura, cada governo tem aí seus detalhezinhos diferentes, vão pedir quantidade de peso, vão pedir uma estrutura X, vão pedir congelada, alguns vão pedir viva, então tem que saber alguns detalhes aí específicos do seu município. Então é importante aí visitar. E para quem está querendo sempre estar crescendo na criação, visitar a Secretaria de Agricultura da sua região, porque inclusive em alguns municípios eles têm programas de apoio, tanto de treinamento, quanto de fiscalização, então de apoio físico da pessoa aí, dar orientações. Então é importante, às vezes a gente se exclui um pouco disso, mas é importante que às vezes tem municípios que ajudam bem e a gente sabe que tem outros que atrapalham pra caramba. Para estar legalmente enquadrado nessa categoria de produtor, o criador deve realizar a inscrição da DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Normalmente pode ser feito no sindicato rural, normalmente pode ser feito também em órgãos parceiros da Secretaria de Agricultura. Então, volta o conselho de procurar a Secretaria de Agricultura aí do seu município para fazer esse cadastro. Tópico 10.1, para pequenos produtores, animais vivos e seus subprodutos. A Declaração de Aptidão do Programa Nacional de Fornecimento da Agricultura Familiar, a DAP, é um instrumento utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária, a agricultura familiar e suas formas associativas organizadas de pessoas jurídicas. Está falando aí de cooperativas e etc. A agricultura familiar é a atividade econômica prevista na legislação brasileira por meio da Lei nº 11.326/2004. São considerados agricultores e agricultoras familiares aqueles cidadãos e cidadãs
práticas no meio rural e atendam a 4 critérios específicos. Presta bastante atenção. Detenham área de até 4 módulos fiscais. A medida varia de município para município. Então você precisa ver na sua Secretaria de Agricultura, às vezes até na área de finanças em relação a tamanhos aí de terrenos, o que é que significa módulo rural no seu município. Em alguns municípios vai ter o módulo rural é 1 hectare. Em alguns municípios o módulo rural pode ser uma tarefa. Em alguns municípios o módulo rural pode ser outro tipo de medida. Então você precisa saber qual o módulo rural que você tem, qual é o módulo rural da sua cidade e ver o que você tem. Ah, Sandro, mas eu tive uma herança do meu pai, é um terreno aqui que ninguém mexe e tem 482 hectares, mas não tem atividade, são montanhas, é um matagal, a gente não tem problema, pega um pedaço que seja módulo rural, seja quantos módulos rurais, que a gente está falando aqui de 4 módulos rurais, que dê 4 módulos rurais, cerca, separa, registra aquilo como uma propriedade específica e pronto, começa a trabalhar daquela forma. Dica aí para quem tem grandes áreas e pode ficar desenquadrado desse processo e queira ficar enquadrado. Outro item, utilizem predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas rurais. Aí voltamos aí para as atividades que falamos lá no capítulo 9. Tenha predominantemente mão de obra da própria família. Então tá seu filho, tá sua esposa, tá seu marido, tá sua sogra, tá o sogro, tá o cunhado, tá aquela galera ali que tá dentro da família mesmo, tá exercendo as atividades. Ah, eu tive que contratar alguém de fora especializado. Aí você já tá saindo um pouco. Mas quando a gente fala ali, utilize predominantemente, então você tem uma grande atividade aí rural. Você mexe com boi, com galinha, com carneiro, então tem uma família grande envolvida com isso. É um pai com vários filhos, 10 filhos, 12 filhos, 8 filhos, e tem as esposas dos filhos. Então fica algo grande, muita gente envolvida, mesmo você tendo que entrar com a outra pessoa de fora, como predominantemente você tem pessoas da família, pode dar certo. Claro que isso aí a gente tem que ver o volume de faturamento, etc. Estou dando um exemplo mais generalizado, só para ficar mais bem entendido. Outro item, o terceiro dos 4. Tem a renda familiar mínima originária de atividades econômicas rurais em seu estabelecimento e ou empreendimento. O que é que isso quer dizer? A renda da família está ali, né? Então você não tem um advogado que ganha dinheiro, o filho seu advogado ganha dinheiro e participa com a renda da casa. Você pode ter um filho advogado, mas ele tem a renda dele lá, separada, etc. Não está incluso como renda da família. Ah, você tem uma filha engenheira civil que se formou e tem uma empresa que ela montou, trabalha numa empresa, etc. Essa renda é dela, não pode estar dentro da renda da família, porque vai descaracterizar aí como produtor rural. Nada impede de você ter filhos ou você mesmo ter essas formações e trabalhar por fora. Ela não pode ser enquadrada como renda da família. O quarto item, dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. Então, engloba um pouco ali a outra atividade. Então, você não ter uma pessoa administrando, uma pessoa externa administrando vocês. Você precisa que vocês mesmos tenham o perfil aí de administrar as atividades. Deste modo, o segmento da agricultura familiar é integrado por assentados da reforma agrária, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, quilombolas, indígenas, artesãos, pescadores artesanais, agricultores, maricultores, piscicultores, silvicultores, extrativistas, entre outros. Então é quem engloba aqui. A atividade da agricultura familiar, para fins de acesso a políticas públicas,
se dá pela obtenção da declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, que a gente já falou anteriormente. De posse da DAP, o agricultor familiar comprova a sua inserção no meio rural, com a declaração descritiva e a propriedade e ou suas atividades econômicas. A DAP é um documento que anteriormente você registrava e tinha ela de forma vitalícia. Agora, se eu não estou enganado, você precisa estar sempre, todo ano, atualizando. Paga uma taxinha, faz a atualização. Às vezes a pessoa tem que ir lá na propriedade, medir, ver se aquele tamanho é o tamanho certo mesmo, etc. Então, se prepara aí para essa burocracia aí como atividade anual. Afora as questões legais, a DAP permite o reconhecimento do agricultor familiar enquanto ator econômico que desenvolve atividade produtiva no campo. Então a DAP é tipo uma carteira de trabalho, vamos dizer assim, que de forma grosseira falando. No momento que você tem uma DAP, a DAP atualizada sempre com seus dados, está ali contando como uma atividade que você tem, uma atividade comercial, e você pode utilizar essas informações depois aí para aposentadoria e etc. A DAP é declaratória e, para ter validade, deve estar ativa, ou seja, atualizada a cada 3 anos. Eu coloquei 3 anos aqui, na época que eu escrevi esse e-book era assim, mas se eu não estou enganado, agora é anual. Você precisa todo ano fazer essa atualização, e quando diz assim declaratória, você precisa ir lá, redeclarar, de reafirmar o tamanho, reafirmar as pessoas que trabalham. Em alguns locais vai algum fiscal lá conferir se isso é certo ou errado, e aí sim você vai atualizar. Ou imediatamente quando houver mudança em informações da unidade familiar, como endereço, tipo de produção e renda familiar. Então esses dados também vai na DAP. Eu mudei meu sítio, eu vendi o meu, adquiri outro. Ou não tinha nenhum e agora eu tenho. A família cresceu, entrou um cunhado mala. Então a produção antes era só galinha, agora é galinha e porcos. Antes era só porcos, agora é porcos e galinhas. Então tem que estar sempre atualizando aí a DAP para sempre estar enquadrado e ver se enquadra. Considera-se beneficiário de DAP ou UFPA composta por agricultores, os familiares, pescadores artesanais, aquicultores, mariscultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados de reforma agrária e beneficiados do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A UFPA será identificada com uma única DAP principal, categoria em grupo A, ou AC, A/C no caso, grupo B ou grupo V. Para essa identificação de categoria da UFPA, deve-se observar o seguinte critério. A emissão será vinculada ao município do estabelecimento, a área do estabelecimento deve ser de até 4 módulos fiscais, a atividade agrária ser desenvolvida em ambiente rural ou urbano, a renda proveniente de exploração do estabelecimento deve ser igual ou superior àquela auferida fora do estabelecimento. A UFPA deve utilizar no mínimo metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda. A DAP emitida a partir de 27 de agosto de 2018 terão validade de 1 ano, devendo ser sempre renovada. Então aqui reconfirma aqui o entendimento que anteriormente aqui a gente estava falando de 3 anos e agora, a partir de 2018, se atualiza a cada ano. Para a emissão da DAP, o beneficiário deverá juntar a documentação pertinente e procurar os sindicatos e associação de trabalhadores da agricultura familiar ou sindicatos rurais. Então aqui a gente está falando quem emite as DAPs. Então você precisa procurar no seu município se existe esse órgão. Se não existe, você não conseguir encontrar, vai na Secretaria de Agricultura. Então voltando, o primeiro, sindicatos e associações de trabalhadores da agricultura familiar, os sindicatos rurais, os escritórios das entidades estaduais e assistência técnica de extensão, associação e colônia de pescadores artesanais e agricultores para seu público específico, claro,
escritórios regionais da Instituição Nacional de Colonização de Reforma Agrária, a emissão da DAP é gratuita, não podendo os emissores credenciados cobrarem qualquer custo pela emissão. Então faz parte do processo burocrático, às vezes tem uma fila grande, atenção, porque às vezes essa burocracia é para tirar um troquinho, se der isso for mais rápido, se der aquilo será mais rápido, então você precisa analisar sua condição e sua necessidade. A gente sabe que às vezes essas questões de órgão público não adianta brigar, não adianta estar lá esbofeteando que eu quero agora, que eu quero agora, que eu quero agora. Então é ter calma, ouvir, ver o que é melhor e agir. Espero que você esteja entendendo exatamente o que eu estou dizendo agora. O produtor que precisar de ajuda pode procurar a Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário do Estado. Esse documento também ajuda ao produtor ter provas para dar entrada na aposentadoria como trabalhador rural. Isso a gente está falando especificamente da DAP. Também dá a chance de conseguir empréstimos rurais em bancos de fomento e bancos públicos de sua região. Bancos de fomento, bancos públicos, bancos de investimento são aqueles bancos que aqui no Nordeste existe o Banco do Nordeste, existe outros bancos em outros estados que dão ajuda de empréstimos a taxas bem mais baixas para poder ajudar não só o produtor rural, como algumas outras atividades também de empreendedores. Então, é importante ter a DAP, tanto para a parte da aposentadoria, que a gente falou aqui um pouco antes, apesar da gente saber que a aposentadoria está cada vez mais difícil, mas também ajuda no processo aí de tentar conseguir algum tipo de investimento externo para tocar a sua produção. Tópico 10.2, produtores maiores, carne e ovos para pontos comerciais. Importante aqui. Para produções maiores ou para comercializar animais abatidos, os registros e inscrições são um pouco mais burocráticos. Mas o produtor pode pegar caminhos mais simples enquanto o negócio vai crescendo e aumentando os ganhos. Importante fazer as inscrições de qualquer empresa, registro de CNPJ, que pode ter algumas avaliações. Então é importante aí entender qual o tamanho da sua empresa, entender qual é o início, entender qual é o tamanho do seu plantel, o tamanho da sua produção, quem você quer alcançar, quem você pode alcançar no início, para fazer o registro correto, porque a partir do momento que você sai daquele enquadramento de produtor rural e entra no enquadramento de CNPJ, tem impostos a serem pagos, tem documentos a serem emitidos, e isso precisa ser bem entendido. Um contador local aí pode te explicar melhor. Mas vamos falar um pouco aqui e dar alguns entendimentos para você. Como sociedade de o produtor se unir a alguém para formar uma empresa, também irá precisar de um contador para realizar diversas inscrições e emissões de taxas para registro de CNPJ ou inscrição estadual. Então, quando você arranja uma sociedade, vou ser sócio, eu e meu colega, vamos montar uma estrutura maior para venda de ovos, para venda de carne. Então, essa sociedade precisa ser registrada com CNPJ, principalmente que você vai tentar vender no atacado, que aí é vender em quantidade maior para outra empresa, seja um mercadinho, seja um abatedouro. Esse mercadinho, esse abatedouro vai lhe pedir uma nota fiscal, você só consegue emitir nessa situação. No caso de produtor rural, a emissão de nota fiscal não é obrigatória, mas alguns estabelecimentos não aceitarão trabalhar com produtor rural. Como cooperativa e associações, quando diversos produtores se unem para formar um grupo para negociar em conjunto seus produtos. A gente vai falar sobre isso em outro capítulo também, mas teremos um módulo também sobre isso, sobre sociedades aí que podem ser feitas aí para ajudar, se você tem aí uma gama de criadores, tem uma confiança entre si, pode ser legal. Como MEI, microempreendedor individual, mais aconselhável para quem é pequeno e está começando a crescer, que talvez seja mais indicada para iniciantes e pode ser tirada de diversos pontos, até mesmo pela internet no site
www.portaldoempreendedor.gov.br. É uma opção gratuita, você pode entrar no site, fazer os registros necessários e tirar o CNPJ como meio. Não podemos esquecer que todo esse trâmite é gratuito. Possa ser que tenha uma taxa aí na sua região se você tiver alguém que lhe ajude, né? Então, claro, se você tem um contador que vai abrir um MEI para você, você vai ter que pagar ele, porque ele não vai fazer esse serviço de graça. Afinal de contas, ele vive disso, assim como você vive de galinha. Às vezes, tem pontos do Sebrae, dependendo da cidade, às vezes alguns acordos aí junto com a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura, que pode fazer essa abertura também, às vezes gratuita para você e a Prefeitura paga, às vezes gratuita para você e a Câmara de Vereadores paga, e às vezes você paga uma pequena taxa aí também para atividade da pessoa que vai estar te ajudando, que não precisa também todo mundo fazer tudo de graça, né? A mesma coisa se você for fazer para alguém, muito provável, qualquer tipo de serviço, muito provavelmente você cobraria. Mas se você tem a habilidade, você pode entrar lá, portaldoempreendedor.gov.br, que é uma página do governo. Você vai preencher os dados que são solicitados ali passo a passo e você vai tirar seu CNPJ, sem esquecer que a partir daí você vai precisar aí fazer suas apurações mensais para poder fazer o pagamento do imposto. Normalmente o MEI é um imposto único, mas a partir que você tem um CNPJ, você vai precisar começar a contribuir. Também é importante o produtor procurar tirar um alvará de funcionamento junto à prefeitura do seu município para deixar o local de funcionamento registrado como tal, evitando problemas de realocação futuras. Então, ir lá na prefeitura, aí talvez não seja Secretaria de Agricultura, seria a parte lá de finanças ou administração, pedir um alvará de funcionamento, né? E aí possa ser até que ele diga, ó, nesse lugar não pode, porque tem aproximação da cidade, nesse lugar pode, naquele outro pode. Então existem prefeituras, existem municípios que têm uma regulamentação própria. Então dizer que não pode ter determinado tipo de empresa, desculpe, a tantos metros de tal ponto, a tantos metros do limite da cidade. Então vai dizer, o limite da cidade é aqui, meu sítio está dentro, está fora, então tem que dar uma olhada nisso, para não montar algo, ter uma estrutura toda preparada e depois descobrir que aquele local não era próprio. Então é importante ter isso na cabeça. Ponto 10.2.1, selos de inspeção. Muito importante isso aqui. Para se conseguir realizar o abate de animais para comercialização, o produtor deve conseguir selos de inspeção que o credencia para realizar essa atividade. O selo SIM, S-I-M, na minha terra não fala S, fala SI. Então, SI-M, SIM, selo de inspeção municipal. Autoriza o produtor a realizar abates de comercialização dos seus produtos e subprodutos dentro do município. Então, para você realizar atividades de abate, a gente está falando aí para quem vai trabalhar com abate de animais, para quem vai trabalhar num nível um pouco maior, para quem não vai trabalhar de forma como produtor rural, não vai abater poucas aves. Então, abatendo poucas aves, vai fazer de forma artesanal, dá-se um jeito, vai levando, claro, garantindo higiene, garantindo que seus produtos cheguem lá com qualidade, até o momento que você seja cobrado. Mas quando você vai tirar o selo de inspeção, você precisa ter algumas estruturas que o selo de inspeção vai te dizer. Então, possa ser que um município lhe cobre abatedouro, e você ter o lugar do abatedouro, e é esse selo que vai dizer como é o abatedouro. Então vai ter selo de inspeção municipal que vai te pedir um abatedouro com balcão de mármore. Vai ter selo de inspeção municipal que vai te pedir com balcão de inox. Vai ter alguns que vai pedir abatedouro com piso na parede. Vai ter outros que vai te pedir com piso só até meia parede.
vai ter outros que vai te dizer que a altura tem que ser tal, outros vai ser a altura tal. Então isso precisa ser visto. Não adianta, eu quero um modelo de abatedouro, eu quero uma planta de abatedouro. Você precisa só construir abatedouro se você tiver a necessidade do SIM ou do CIE, que é o que a gente vai falar em seguida. E a construção desse abatedouro tem que ser baseado nesse documento do seu município. Então, alguma atividade pode ser feita de uma forma e seu município cobrar de outra. E às vezes pode ser maior ou pode ser menor. Você vai ter que mudar alguma coisa dentro do seu projeto. Então, antes de construir, não vai na internet, como construir, não faz isso. Vai lá no órgão específico da sua prefeitura. Como é que eu tiro o SIM? É aqui, aqui, aqui. Então eu quero a relação aqui de como construir o meu abatedouro. Então o cara lá vai lhe dizer como é que vai fazer. Não vai na internet como construir um abatedouro e você constrói da sua forma. Não. Vai porque lá também vai dizer, um abatedouro é para quê? Para que tipo de animal? Então, qual é o equipamento que é obrigatório? Qual é o equipamento que você pode abrir mão? Então lá é que vai estar escrito. Ok? Não gasta dinheiro, faz da forma errada para depois ter que reconstruir. CIE, S-I-E, CIE, Selo de Inspeção Estadual. Autoriza o produtor a realizar abates e comercializar seus produtos e subprodutos em todo o estado. O que é que isso quer dizer? Se você vai vender aves abatidas dentro do próprio município, é o SIM. Se você vai vender aves abatidas por todo o estado, né? Então você vai vender na cidade vizinha, vai vender na capital, vai vender em outros pontos, você precisa do selo de inspeção estadual, o CIE. Então, são selos diferentes, são obrigações diferentes. Então, o SIM vai te cobrar algumas coisas dentro do abatedouro e o CIE vai te cobrar outras, normalmente mais avançadas, vamos dizer assim. Então, se você está construindo um abatedouro e tem a pretensão, mesmo que não seja para agora, mas para o futuro, de vender para todo o estado, é interessante você talvez nem tirar o selo de inspeção estadual, já que você só vai trabalhar com o município, mas já saber quais são as obrigações para depois as adaptações ficarem mais fáceis de serem feitas. Observação número 1. Esse selo de certificação não deve ser preocupação imediata do pequeno produtor, apesar de produtores que procurarem comercializar em alta escala desde o início, realizarem a distribuição mais ampla dos seus produtos. Observação número 2. Também existe o CIF, S-I-F, CIF, dependendo aí da sua região, selo de inspeção federal para produtores que buscam exportar sua produção. Não é muito que a gente tem de foco, né? Mas para quem aí está aí sonhando em voos mais altos, pode ser interessante aí procurar também esse selo federal. 10.2.2 Transporte de animais. O Ministério da Agricultura prevê, no Decreto 5.741, de 30 de março de 2006, a fiscalização do trânsito de animais, seja qual for a via de trânsito. A apresentação de documentação é obrigatória. O documento oficial para transporte de animais no Brasil é a Guia de Trânsito Animal, conhecida como GTA, que contém as informações sobre o destino e condições sanitárias, bem como a finalidade de transporte de animais. Para quem busca vender animais vivos, às vezes sua criação é de índio gigante, que você vai vender animais vivos, às vezes para outro estado, você mesmo vai levar, ou você vai botar numa transportadora para levar. Você precisa desse documento GTA. Para você ter esse documento GTA, você precisa ter um registro lá na Secretaria de Agricultura. Normalmente é a parceria com a ADAGRE. Você precisa ter um registro da ADAGRE. Para isso, você precisa da DAP. Para isso, você precisa registrar aí seu local e fazer uma série de registros que a ADAGRE vai lhe cobrar para fazer isso. Até o transporte de você pegar seus animais e levar para um abatedouro dentro do seu município, pegar seus animais e levar para um abatedouro em outro município, você também vai precisar dessa GTA. Então toma cuidado aí,
ver isso, porque pode ser, sua carga de animais pode ser parada no meio de uma estrada dessa, e todos nós sabemos o trabalho que dá de conseguir passar de um posto fiscal quando você está faltando alguma documentação, ok? Então é um erro. Se você quiser aventurar, passar aí com um carro com animais, você terá problemas se você for pego na fiscalização. Então depois não adianta chorar, dizer que o policial é isso ou é aquilo, porque ele está apenas cumprindo com o dever dele. Cada espécie de animal possui uma norma específica para a emissão da guia de trânsito. Procurar os órgãos locais é sempre a melhor opção para o criador de galinhas caipiras. A Secretaria de Agricultura do município é o principal estabelecimento a ser procurado pelo produtor. Lá todas as orientações serão dadas ao criador iniciante, pois regras mudam e leis são atualizadas e também variam de município a município. Item 10.3, produção orgânica. Ao contrário de que muitos pensam, a criação de galinhas em um sistema orgânico é apenas garantir que as aves fiquem soltas e não forneça ração, onde ração imagina-se ser apenas quando se dá farelo triturado e misturado. Na verdade, ração é toda porção de comida fornecida aos animais, em nosso caso, para as galinhas. Mas ser orgânico é muito mais complicado do que parece. Muita atenção aí, você que busca uma criação orgânica, as normas que precisam ser cumpridas. Conforme a Instrução Normativa número 007, 17 de maio de 99, considera-se sistema orgânico de produção agropecuária e industrial toda aquela em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais, socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a autossustentação do tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a minimização de dependência de energia não renováveis, importantíssimo, e a alimentação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente modificados, OGM, transgênicos, ou radiações ionizantes em qualquer fase de processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos privilegiando e preservando a saúde ambiental e humana, assegurando a transparência em todos os estágios de produção e da transformação. Visando, vamos falar aqui os 4 itens que estão visando, mas é importante a gente falar aqui dessa normativa aqui. Nós falamos aqui de transgênicos que não pode ser usado. Então, o milho que nós utilizamos normalmente é o milho transgênico, aquele milho rosinha plantado. Ele não nasce rosa depois, mas ele, quando plantado, ele é rosa. Então, toma cuidado para dizer que sua criação é orgânica e está utilizando esse tipo de milho. Não pode. A mesma coisa em relação à soja. Precisa ser uma soja orgânica. Não utilizar agrotóxico. Então, eu uso um milho orgânico. Mas no meu pasto, para eliminar o capim ou pragas, eu uso algum tipo de veneno. Sua criação para o milho, para gerar ração, já não é também mais orgânica. Então, usar energias não renováveis, então degradar o solo, fazer queimadas, usar produtos ionizantes, então usar coisas que vão para o sangue, usar coisa que vai para a circulação dos animais, como antibióticos. Isso não pode ser utilizado na criação orgânica. Então, o que é que visa? Que é a A, né? A oferta de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco a saúde do consumidor, do agricultor e do meio ambiente. Antes de continuar, eu queria muito falar de uma coisa. Ração pronta que a gente adquire, normalmente, pode olhar no rótulo, tem lá
anticoccidiáticos, que é para evitar a coccidiose nos animais, principalmente na época de pintinho. Esse produto também é proibido em sistemas orgânicos. Então, se você diz ter uma criação orgânica, não tem certificação, ou tem, e utiliza uma ração pronta, de fábrica, que no rótulo tem escrito que tem, ou até que não tem escrito, mas tenha, você precisa checar isso. Produto anticoccidiáticos ou anticoccidianos já descaracteriza sua criação como orgânica. 2. A apresentação e a ampliação da biodiversidade dos ecossistemas natural e transformando em que se insere o sistema produtivo. Então, o seu galpão, o seu piquete, a sua propriedade precisa ter essa biodiversidade, esse ecossistema. Você está criando galinha, você tem o seu piquete, mas você tem ali uma floresta do lado, você tem plantações aí no seu piquete, você não degrada o solo, você usa só aquele limite necessário, você não precisa expandir aí uma queimada, um desmatamento para ficar algo mais acessível, vamos dizer assim. Não quer dizer que você vai viver dentro do mato, mas você precisa preservar aí o máximo e o máximo possível que você puder utilizar também. Então, dentro dessa mata, dentro dessa floresta próxima, você pode tirar, colher algum produto natural que ajude, ótimo. Então, isso pode ser utilizado e vai caracterizar ainda mais sua produção orgânica. Item 3, ou C, a conservação das condições físicas, químicas e biológicas do solo, da água e do ar. Então, evitar qualquer tipo de contaminante, aí, veneno, qualquer tipo de que você use para eliminar pragas, que possa contaminar solo, contaminar algum leito de rio ou fornecimento de água aí que venha pelo subsolo. 4. Entender o fornecimento da integração efetiva de agricultor e consumidor final de produtos orgânicos e o incentivo de regularização da produção desses produtos orgânicos para o mercado local. Então está sempre próximo aí à sociedade, sempre próximo, não só levando produto, mas como levando cultura para os seus consumidores, para seus clientes. Considere esse produto da agricultura orgânica, seja in natura ou processados, todo aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária e industrial. O conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange os denominados ecológicos, biodinâmicos, natural, sustentável, regenerativo, biológico, agroecológico e permacultura. Nós falamos de permacultura, se eu não estou enganado, no e-book de estrutura. Para efeitos dessa instrução, considera-se produto orgânico tanto o produtor de matéria-prima como o processador das mesmas. A busca de uma certificadora conhecida é importante e faz obrigatório para o produtor utilizar o nome de orgânico nos seus produtos. Então isso aqui é uma obrigação. Você ter uma certificadora, que é uma empresa particular, que você precisa contratar, ela vai te passar quais são as normas de orgânico dela. Então, existem várias certificadoras. As certificadoras vão dar instruções muito parecidas, mas possa ser que uma certificadora aceite percentuais mais altos ou menores em relação à utilização de produtos não orgânicos dentro da sua criação. Então isso vai de certificadora para certificadora. Você precisa escolher uma, seguir as normas dela. Normalmente ela tem as normas dela, vai dizer como você construir o galpão, da onde você comprar sua ração, como você fazer sua ração, como fazer sua plantação, que tipo de remédio você pode dar, qual você não pode dar. Vai te dar toda a instrução, pode ter um fiscal que vai lhe visitar para lhe orientar. Então vai de certificadora para certificadora e os valores também vai de certificadora para certificadora. Essas certificadoras, além de informar todas as atividades, estruturas e procedimentos a serem seguidos para ter uma certificação de orgânico,
dá todo o apoio técnico e construção, elaboração de projetos e comercialização dos produtos e subprodutos gerados. As certificadoras devem ser pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, com sede no território nacional, credenciadas no órgão colegiado nacional, importantíssimo ver isso, e que se tenha seus documentos sociais registrados em órgãos competentes da esfera pública. Não adianta contratar uma certificadora que depois descubra que ela não seja credenciada aos órgãos nacionais. Então, dá uma olhada, né? Olha, eu vou fazer essa porque essa é mais barata. Então, dá uma olhada se essa certificadora realmente vale para a atividade que você está exercendo. No Brasil, para um pequeno produtor de galinhas caipiras ser considerado orgânico, ainda é uma realidade distante. Conseguir insumos orgânicos para manter uma boa alimentação no sistema orgânico não é fácil. A oferta de insumos é escassa e cara, elevando e muitos custos do criador. A soja orgânica, por exemplo, é um produto pouco produzido no Brasil e os produtores acabam tendo que importá-la. Então, se sua intenção é ter uma criação orgânica, estuda bem, procura a certificadora correta para pegar as instruções para poder fazer algo certo, para não errar e acabar gastando um dinheiro que depois você não vai conseguir bancá-lo, ok? E principalmente criação orgânica precisa de demanda. Não adianta fazer uma produção orgânica se você não tem depois para quem vendê-la com uma certa proximidade, claro. Então, não adianta você estar no Acre e fazer uma produção orgânica para ser vendida no Rio Grande do Sul, se só lá, por exemplo, aceita um produto orgânico pelo valor que ele é, ok? Então, lembra lá, nós estamos no e-book de planejamento, então lembra lá dos primeiros capítulos da questão do plano de negócio, da questão da pesquisa do mercado, para poder não entrar num negócio que depois você não vai conseguir escoar sua produção ou que você acabe vendendo por um preço mais acessível sem cobrir seus custos. Ok? Então, um grande abraço. Terminamos aqui o capítulo 10 e vamos para a próxima aula.